Será que Jesus me ama? Eu sou um cristão que fica vendo pornografia. Guerreiro, eu não sei qual que é a sua situação, se você caiu agora na pornografia, se você tem tido quedas, se você é cristão, é provável que você já chegou nessa pergunta. Será que Jesus me ama? Eu que confesso que tenho a fé nele, mas mesmo assim fico caindo nesse pecado tão horrível. Nesse vídeo aqui, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, para olharmos juntos para o que Deus nos diz a respeito dessa pergunta. Seja muito bem-vindo, meu nome é Miguel e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de devocionais bíblicos, para que a gente possa mergulhar na palavra de Deus e ali buscar as respostas para a nossa luta contra a pornografia. Esse devocional aqui, ele procura responder aquilo que Deus nos manda fazer lá em Efésios 6. Lá em Efésios 6, Deus, por meio de Paulo, fala pra gente o seguinte: vistam a armadura de Deus. Ou seja, uma armadura é para entrar em guerra, para combater um inimigo. Nós estamos aqui para combater o inimigo da pornografia. Então, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que Paulo nos diz lá em Efésios 6. E ele nos diz, um dos itens dessa armadura de Deus tão importante é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, com a ajuda da palavra de Deus, nós queremos cortar o mal da pornografia pela raiz, assim como uma espada afiada serve para a gente combater os nossos inimigos. Então, se você gostou dessa ideia aqui, já deixa uma curtida aqui embaixo. E agora nós vamos para esse nosso primeiro devocional, procurando responder a essa pergunta: será que Jesus ama aquele que vê pornografia? E a verdade é que pornografia é mesmo algo horrível. Você que é cristão, você sabe que pornografia é pecado, é algo que fere a vontade de Deus. E para além disso, nós temos muitas evidências de que pornografia é algo muito ruim para a nossa relação com as pessoas que a gente mais ama. Ela nos afasta de quem a gente ama. Para a nossa relação com a gente mesmo. Faz a gente se sentir um lixo, se sentir uma porcaria, culpado, cheio de vergonha. Eu não quero que ninguém me veja nessa situação aqui. Eu perco tempo, eu perco vida, eu perco tudo por causa da pornografia. Pornografia é algo horrível, é pecado. Por outro lado, Jesus é perfeito. É o Filho de Deus que veio até nós para nos mostrar a maneira certa de viver, para nos mostrar o exemplo de como que nós deveríamos ser. E por causa disso, muitas vezes o cristão que sofre com a pornografia acaba se afastando de Jesus. Ele olha para aquele testemunho bíblico e vê ali um Deus perfeito, fazendo tudo da forma correta. E aí ele se vê como um indigno. Talvez você, quando olha para Jesus, você fique pensando: cara, não tem perdão para mim. Eu fico vendo pornografia, eu fico aqui praticando esses pecados tão horríveis. Como é que ele vai me perdoar? E eu quero mostrar para você, justamente na palavra de Deus, aquilo que ele nos diz a respeito dessa situação. Será que um Deus perfeito, Jesus, pode amar a mim? Eu que fico aqui caindo na pornografia. Então vamos olhar para a palavra de Deus e refletir e meditar nela em 3 passagens bíblicas específicas que mostram para nós a resposta para essa pergunta. Será que Jesus ama a quem vê pornografia? Então eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ver juntos. Primeiro, lá em Mateus 5:28, Jesus falou: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Veja, Jesus deixou claro que pornografia é pecado. Ele olhou lá para o Antigo Testamento, que ele mesmo falou, porque ele é Deus, né? Ele disse pra gente: não adulterarás, não cometerás esse pecado que é ser infiel à sua esposa. Se você não é casado, você está sendo infiel à sua futura esposa, aos princípios que você tem com Deus, quando você está ali cobiçando pessoas que não são a sua esposa. Você está querendo adiantar etapas, você está querendo ter aquilo que não é para ser seu. A palavra de Deus nos diz para não cometermos adultério lá no Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, quando Jesus encontra os discípulos, ele fala, e essa verdade se reflete a nós também. Se você olhar para alguém, só de olhar,
com esse desejo de possuí-la, você já comete adultério no seu coração. Veja, Jesus se preocupa em mostrar os nossos erros. Ele se preocupa em apontar para nós qual que é o caminho certo, o que é bom e o que nós estamos fazendo que é errado, que é ruim. Quem que se preocupa em falar isso para você? Será que algum inimigo, será que alguém que deseja o seu mal vai se preocupar em dizer para você, olha, você está seguindo pelo caminho errado, segue por aqui, que aqui é melhor? Não. Somente alguém que ame você vai se preocupar com você a tal ponto de olhar para os seus erros e falar, você está errado. Isso que você está fazendo é pecado. Essa é uma primeira prova de que Jesus nos ama, porque ele se preocupa a tal ponto de não deixar a gente se ferrar. Ele quer o nosso bem. Ele nos mostra naquilo que estamos errados. Segundo, a palavra diz pra gente que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Olha só, a resposta que Jesus nos dá para quando ele olha a gente caminhando no pecado é: eu perdoo você. Veja que maravilhoso. E isso aqui é tão maravilhoso porque o perdão que ele nos dá não é simplesmente de palavras. Não é só de ele dizer, não, tudo bem, eu te desculpo. Não. Para nos perdoar, ele precisou mergulhar aqui na experiência humana, deixar os céus, vir até nós e viver a vida que nós não conseguimos viver. E morrer a morte que nós merecemos morrer. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar para nos perdoar, para nos reconectar a Deus, para nos dar salvação. E por causa disso, nós podemos chegar diante dele e receber essa purificação que ele nos dá, esse perdão que ele nos dá. Somente alguém que nos ame profundamente, intensamente, infinitamente, morreria por nós, para perdoar os nossos pecados. E em terceiro lugar, a palavra diz: vá e não peque mais. Vá e não peques mais. Veja, Jesus está conosco, ao nosso lado, ele está ao seu lado, para levar você por um caminho de liberdade. Por isso que ele diz: porque pornografia não é algo bom, porque pornografia é algo horrível, porque é pecado, é adultério, e porque eu morri por você, porque eu vim até aqui para salvar você, então vai, não peques mais. Veja, talvez você não conheça esse contexto bíblico, mas Jesus falou essas palavras aqui, vai e não peques mais, sabe para quem? Para uma pessoa que foi apanhada, flagrada em adultério. Uma pessoa que tinha sido flagrada em adultério e que estava rodeada, cercada por pessoas que estavam ali dispostas a apedrejá-la, literalmente. Literalmente, porque era o castigo daquela época para uma pessoa que fosse flagrada em adultério. O que Jesus fez? Diante daquela pessoa flagrada no pecado do adultério, Jesus se colocou ao lado daquela pessoa. Ele deu proteção para aquela pessoa. Ele se colocou entre aquela pessoa e aqueles que estavam prontos para condená-la, para castigá-la. E aí ele perguntou para as pessoas: e aí? Vocês não têm pecados? Se alguém aqui não tiver pecado, vai lá, pode atirar a primeira pedra nela. Ninguém atirou. E Jesus, o único que poderia de fato castigá-la porque ele não tinha pecados, falou: eu também não te condeno. Eu não quero te condenar. O que eu quero é que você se levante e que você vá e não peque mais. Quem que diria isso para você? Será que alguém que não ama você faria por você algo desse tipo? Não. Somente alguém que lhe ama profundamente vai se colocar ao seu lado e vai querer que você mude, para que você possa desfrutar da liberdade, da alegria, que é uma vida longe do pecado. Jesus nos ama intensamente. Ele se preocupa com você e ele mostra para você o seu pecado. Ele se entrega por você e vem até você para perdoar o seu pecado.
e Ele está ao seu lado para combater todo o pecado, dia após dia. E eu sei que o pecado, ele quer fazer a gente se esquecer disso. Ele quer fazer a gente se afastar de Deus. Mas a Bíblia diz pra gente, lá em Hebreus 4,16, pra gente chegar perto do trono divino. Guerreiro, a pornografia quer afastar você de Deus, mas a Bíblia fala, chega perto do trono divino. Sabe por quê? Porque ali é onde você recebe misericórdia e graça, sempre que precisar de ajuda. Hebreus 4,16. Confie nele. Se achegue a ele, porque é ali, em Jesus, pertinho dele, onde você encontra misericórdia e graça, sempre que precisar de ajuda. Eu quero convidar você a continuar essa caminhada. Aqui embaixo tem alguns links para você ter recursos, para que você possa, por exemplo, ter um devocional, para caminhar com a palavra de Deus dia após dia. Aqui embaixo tem um devocional para você poder fortalecer a sua caminhada com a palavra de Deus dia após dia. Aqui embaixo também tem 2 treinamentos, um deles para você ter um intensivo para mergulhar durante 21 dias combatendo a pornografia com orientação da Bíblia. E o outro, nosso programa completo, que é a Jornada Livre da Pornografia. Se você quer vencer esse inimigo tendo a ajuda adequada, com base na ciência e na Bíblia, acesse o link que está aqui embaixo, participa com a gente da Jornada Livre da Pornografia. Se você gostou desse devocional aqui, então deixa uma curtida e um comentário aqui embaixo para eu saber que você gosta desse conteúdo, para a gente poder continuar e você receber mais desse tipo de ajuda, tá certo? E também, se você acha que outras pessoas podem se beneficiar disso, compartilha, para que a gente possa alcançar com a palavra de Deus mais pessoas que estão precisando de ajuda nessa luta. Grande abraço, vejo você no próximo vídeo.